Olá, meu nome é Lívia Segui, eu sou assistente social do Juizado da Infância e Juventude de Caxias do Sul e venho, através desta apresentação virtual, iniciar o processo de renovação das habilitações à adoção dos habilitados que tiveram a sentença em 2014. Então, vamos lá. Conforme o artigo 197 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a habilitação à adoção deverá ser renovada, no mínimo, trienalmente, mediante avaliação por equipe interprofissional. A legislação, então, ela alterou em 2017, sendo que antes eram 5 anos de validade da habilitação e agora a cada 3 anos há necessidade de renovação das habilitações. Além disso, houve uma mudança no Cadastro Nacional de Adoção. Anteriormente era um Cadastro Nacional de Adoção e um Cadastro Nacional de Acolhimento. Hoje a gente tem um sistema unificado e, conforme o Conselho Nacional de Justiça, o novo Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento foi idealizado tendo em mente a doutrina da proteção integral da criança e do adolescente. Assim, fica registrado no sistema desde que a criança e o adolescente entrou na instituição de acolhimento até o momento da saída dela, seja por adoção ou reintegração familiar. A gente traz então para vocês os dados da adoção de 2019 para vocês saberem como que está a realidade das adoções em Caxias do Sul. Então, no ano passado foi um total de 27 adoções e um total de 30 crianças e adolescentes. Isso porque nós tivemos colocações em adoção de grupos de irmãos. Então, foram 27 habilitados que receberam crianças e adolescentes, mas o total de crianças e adolescentes foi um total de 30. 15 eram meninas, 15 eram meninos. A maioria era de cor parda, num total de 15. Após tivemos 12 de cor branca, uma preta, uma indígena e uma amarela. Lembrando que o amarelo é o oriental, chinês, japonês. Foram 20 crianças sem doença detectada, 9 com doença detectada e uma com doença infecto-contagiosa. A maioria é bebê. Então, foram 14 bebês que tinham de 0 anos e 0 meses até 1 ano e 0 meses. Tivemos 5 colocações de crianças a partir de 1 ano até 5 anos e 0 meses, 10 a partir de 5 anos até 11 anos e 11 meses e uma de adolescente, que é a partir dos 12 até 17 e 11 meses. Tivemos também adoções fora de Caxias, em 2019. Então, dentro dessas adoções, 2 delas foram realizadas fora de Caxias, porque a gente não tinha habilitados em Caxias do Sul que aceitassem o perfil dessas crianças e adolescentes. Então, tivemos um menino pardo de 9 anos e 5 meses, sem doença detectada, assim como um grupo de 2 irmãos, em que a menina tinha 7 anos e 5 meses e o menino 9 anos e 1 mês. Ambos eram pardos e sem doença detectada. Então, às vezes, vêm os questionamentos de por que demora tanto para receber uma criança e adolescente em adoção. E como vocês podem ver, essas crianças não tiveram oportunidade de serem colocadas em Caxias do Sul porque não tínhamos habilitados. Por mais que a maioria das colocações sejam bebês, não fecha o número de pretendentes e de crianças colocadas. E a gente permanece com crianças e adolescentes disponíveis para adoção, mas que não temos habilitados. Tivemos também adoções frustradas em 2019, sendo que as crianças tiveram que retornar ao acolhimento institucional. Então, foi uma menina de 9 anos e 11 meses, negra, sem doença detectada, que o motivo foi dificuldade de manejo dos habilitados. Era uma família que já tinha um filho, então tinha tantas expectativas do casal, quanto do filho em receber um irmão ou uma irmã, e eles não conseguiram incluir, de fato, a menina no novo núcleo familiar deles, e houve o retorno para a instituição de acolhimento. Também o retorno de um grupo de 2 irmãos, um menino de 4 anos e 10 meses e uma menina de 10 anos e 3 meses, brancos, sem doença detectada. Também dificuldade de manejo dos habilitados, em que tinham dificuldades no processo de testes que as crianças faziam, birras, enfrentamentos, desejo de usar determinadas roupas, fazer coisas de determinado jeito, dificuldades de aprendizagem
e o casal em um momento falou que não reconheciam ele enquanto filhos, que não conseguiram se vincular e apesar das crianças já estarem vinculadas e verem neles a figura de pai e mãe, elas tiveram que retornar ao acolhimento. Então é muito importante na escolha do perfil e na escolha de adotar a segurança de que você tem condições de realizar e concretizar essa adoção. Porque a gente tem que sempre pensar e repensar nas nossas possibilidades e nas nossas limitações. Então, quais são as minhas limitações no processo de adoção, no processo de adaptação? Eu tenho rede de apoio? Tenho quem me ajude se eu precisar? Né? Como está o meu relacionamento nesse momento, tanto com o companheiro quanto com família, com amigos? Então é importante pensar quais as possibilidades e quais as limitações também de saúde, de idade em relação ao perfil já escolhido da criança e adolescente. Então a decisão de adotar é uma grande responsabilidade. É uma criança, adolescente, né, que vai receber uma família que tem que cuidar dela. E no caso de adoções frustradas, as crianças elas vivenciam um trauma muito grande com o acolhimento institucional, com o retorno ao acolhimento, e mais uma vez estarem sendo abandonadas. E isso vai trazer impactos para o desenvolvimento delas ao decorrer da vida. E trazendo então um pouquinho já dos dados da adoção em 2020, que se deram até abril, foram 7 adoções, né, 100 grupos de irmãos, 5 de crianças sem doença detectada, 2 com doença detectada. Como vocês podem ver, a maioria bebês, então 5 até 1 ano e 0 meses, uma a partir de 1 ano até 11 anos e 11 meses, e uma adolescente, a partir dos 12 até 17 e 11 meses. Tivemos 5 de cor branca e 2 de cor parda. Um total de 5 meninas e 2 meninos. E a realidade dos habilitados no Sistema Nacional de Adoção em Caxias do Sul. Nós temos 5 habilitados de 2012, então que eles ainda permanecem no sistema, pois são perfis mais restritos, ou que já foram contatados para receber uma criança ou adolescente em adoção, mas naquele momento não quiseram dar continuidade, por motivos diversos. Temos ainda 19 habilitados de 2013, então na faixa etária ali de 0 anos e 0 meses até 6, 7 anos, a gente ainda está chamando os habilitados lá de 2013, não iniciamos com os habilitados de 2014. Em 2014, temos um total de 46 habilitados. E desde 2012 até 2020, 261 habilitados à adoção. Então, como vocês podem ver brevemente, ano passado foram 27 colocações. E só em 2014 foram 46 habilitações à adoção. Então, esse número não fecha. É uma crescente o número de pessoas se habilitando à adoção, mas não aumenta o número de colocações em adoção. Né? É sempre trabalhado para a criança, né, que ela retorne ao seu ambiente familiar, os pais ou então família de origem. Se não é possível, sim, ela é colocada em adoção. Né? Então, ela só vai para adoção se a família não tem condições e se ela passou, então, por situações de risco, né? Situações de abandono, situações de que a família biológica não tinha condições de cuidá-lo. Então, como trazido para vocês, temos muito mais habilitados do que crianças sendo colocadas em adoção. E quais as crianças e adolescentes disponíveis hoje em Caxias do Sul? Temos 2 meninos, né, ambos adolescentes, pardos, com déficit cognitivo leve e moderado. Não é um grupo de irmãos, são colocações independentes. Temos sim um grupo de irmãos, de 3 irmãos, sendo 2 meninas e 1 menino. As adolescentes não têm doença detectada e o menino tem retardo mental grave. Ambos são brancos. Temos também um menino de 9 anos, pardo, com retardo mental leve. E um grupo de 2 irmãs, uma adolescente sem doença detectada, a outra uma criança de 8 anos com retardo mental moderado e lábio leporino, ambas brancas. Então, como vocês podem ver, temos crianças disponíveis, né? Crianças e adolescentes disponíveis para adoção, mas não temos habilitados.
que queiram recebê-las em adoção. Então, o sistema ele é feito para que as crianças tenham uma família, né? E não ao inverso, para que a gente ache uma criança para a família de vocês. A família de vocês está completa, né? O que a gente precisa é de famílias para essas crianças que precisam e necessitam cuidados. E, infelizmente, para algumas crianças e adolescentes, a gente não consegue a colocação em adoção. Entrando então agora na questão da ficha e dos formulários a serem preenchidos por vocês. Algumas orientações para auxiliá-los no preenchimento. Então, vocês vão preencher um dos documentos, ok? Se vocês querem continuar no Sistema Nacional de Adoção, vocês vão preencher a ficha de atualização. Vão preencher todos os dados, mesmo que eles se mantenham iguais, tá? Então, vão atualizar o que for necessário e manter o que for necessário. Se quiser alterar o perfil escolhido da criança ou mantê-lo. Vai ser preenchido, então, o documento, é necessário assinar e enviar escaneado por e-mail, ou tira uma foto e manda por e-mail. Pode também preencher digitalmente, mas a página da assinatura, lembrando que tem que ser escaneada e enviada por e-mail. Se não tiverem como escanear ou tirar a foto para encaminhar, informa por e-mail que a gente vai pensar em outra alternativa, ok? Agora, para aqueles que querem suspender o processo, preencham o formulário de suspensão. Ali vocês vão colocar o período que vocês querem que o processo seja suspenso e, se for casal, a assinatura de ambos, também o documento escaneado ou tirado foto e encaminhado novamente por e-mail. Ou o formulário, então, de desistência para aqueles que querem desistir e encerrar o processo de habilitação à adoção. Se for um casal, também é necessária a assinatura de ambos. E, no caso de separação, podem ser 2 documentos diferentes. Então, se não querem, né, assinar o mesmo documento, um pode assinar o documento e encaminhar, o outro assinar o outro documento e encaminhar. Assim como, se tem pretendentes que se separaram e um quer continuar e o outro quer desistir, um preenche a ficha de atualização, o outro o formulário de desistência. Ou ambos querem continuar, ambos preencham a ficha, novas fichas de atualização e encaminhem. Se tem novos companheiros, também informam na ficha e encaminham, ok? Tendo dúvidas, podem encaminhá-las por e-mail. Agora, sobre o perfil que vocês vão preencher. Tiveram algumas modificações na nomenclatura, ok? Então, explicando um pouquinho para vocês. Vai aparecer lá, característica do pretendente, tipo municipal, estadual ou nacional. A municipal se aceita apenas Caxias do Sul. Então, se antes vocês não tinham marcado nenhum estado, significa que era só Caxias, então marquem municipal. Se vocês aceitam no estado do Rio Grande do Sul, vocês colocam o estadual. Antes vocês riscavam Rio Grande do Sul, agora vocês colocam estadual. Ou nacional, que aceita em outros estados do Brasil. E daí vocês têm que selecionar quais estados, todos ou alguns estados que vocês aceitam, buscar e receber a criança em adoção. Lembrando que a criança ela só é adotada fora da sua cidade, fora do seu estado, se não tem nenhum habilitado na cidade dela com o perfil para adotá-la. Okay? Então, vocês vão receber uma criança ou adolescente de fora se vocês tiverem um perfil diferenciado. Né? Um grupo de irmãos, crianças com deficiência, adolescentes. Então, são nessas situações que as crianças saem da sua cidade e vão para outros locais. Então, retomando, municipal se aceita apenas Caxias, estadual aceita no Rio Grande do Sul, nacional aceita adotar em outros estados do Brasil. E daí precisa selecionar os estados. A característica da criança e do adolescente a ser adotada. Vocês vão colocar, então, como anteriormente já colocavam, né? Idade mínima e idade máxima. Lembrando que os meses têm que ser preenchidos. Os meses contam no sistema, ok? Então, se vocês aceitam desde recém-nascido, 0 anos e 0 meses, até, por exemplo, 5 anos e 6 meses, 5 anos e 2 meses, 5 anos e 0 meses, né? Ou se não quero recém-nascido, quero a partir de 1 ano e meio, idade mínima, 1 ano e 6 meses, até, por exemplo, 7 anos e 8 meses,
ok? E a quantidade máxima a ser adotada. Quantas crianças e adolescentes vocês aceitam receber em adoção? 1, 2, 3 ou mais? O sexo, masculino, feminino ou sem preferência? Se aceita com deficiência física, se aceita com deficiência mental, se aceita com outros problemas de saúde. Outros problemas de saúde se equivalem ao que vocês preenchiam como doença tratável ou outro tipo de doença detectada, né? Então, são casos como, por exemplo, uma diabetes, que você precisa de cuidados contínuos, bronquiolite, questões respiratórias, questões de intolerâncias alimentares, alguns casos também ainda de bebês geralmente não identificados, como, por exemplo, um atraso no desenvolvimento que pode ter alguma coisa neurológica, mas como a bebê ainda não foi identificado. Então, incluem outros problemas de saúde. E sempre lembrando que quando vocês forem contatados, vocês vão saber a situação de saúde da criança. Se aceita com doença infecto-contagiosa, que é o que equivale a aceita com HIV, se sim ou não. Se aceita irmãos, não, sim ou somente gêmeos. Se tem preferência étnica, se não tem preferência e se tiver escolher. Branco, pardo, preto, amarela, indígena, uma ou mais cor e etnia. Lembrando que a amarela é oriental, chinês, japonês. Apresentando ou reapresentando para vocês os projetos da Coordenadoria da Infância e Juventude do Rio Grande do Sul. Nós temos o projeto Busca Ser, que vocês podem acessar no site do Tribunal de Justiça, que é uma lista com as crianças e adolescentes de difícil colocação, que a gente não tem habilitados no Brasil para adotá-las. Então lá vocês vão poder ver a idade, a cor, a situação de saúde, a situação do processo e, se tiver interesse, mandar um e-mail para a coordenadoria que farão contato com vocês. E o mais novo, aplicativo Adoção. Vocês podem baixar no celular e lá vocês vão ter acesso a foto, vídeo, idade e se é grupo de irmão, né, ou não, e situação de saúde da criança e do adolescente. Também, tendo interesse, vocês manifestam interesse no aplicativo e a comarca de origem da criança vai fazer o contato telefônico com vocês. E para finalizar, né, explicando qual vai ser a metodologia da renovação da habilitação de adoção de vocês. Então, vocês receberam por e-mail essa apresentação, né, com informações atualizadas e orientações, assim como receberam a ficha de atualização e formulários. Vocês vão preencher, né, ficha de atualização ou formulários, vão nos encaminhar, nós vamos realizar a análise, né, dos documentos e, se necessário, vamos agendar uma entrevista presencial. No caso de alteração significativa na vida da pessoa ou alteração significativa no perfil da criança, em algumas situações a gente vai chamá-los para entrevista presencial. Então, após a análise dos documentos e, no caso necessário das entrevistas, nós vamos incluir as informações no processo e vai para apreciação do Ministério Público e do Juiz de Direito do JIJ, do Juizado da Infância e Juventude. Então, o juiz estando de acordo com a renovação, ele vai fazer um novo despacho judicial, sendo a data do despacho a data de renovação da habilitação, que vai ser incluída então no Sistema Nacional de Adoção. Não significa que muda a sentença de habilitação de vocês. Vocês continuam com a sentença de 2014, mas vocês renovaram a habilitação em 2020. Então, apenas daqui 3 anos vai ter que ser renovada a habilitação de vocês, caso ainda não tenham recebido uma criança ou adolescente em adoção. Lembrando, então, que a gente fica à disposição para tirar as dúvidas por e-mail e também temos a parceria do Instituto Filho, que se coloca à disposição para auxiliá-los também com dúvidas, com preenchimento dos documentos ou orientações necessárias. Muito obrigada!